Olá, um grande abraço para você, seja muito bem-vindo. Mais um Poder Político, programa que traz análises, opiniões de profissionais, jornalistas responsáveis e que trazem para você, estimulam você a analisar também, a entender um pouco mais o que acontece com a política. Sempre de maneira muito séria, de maneira muito honesta com você. Esse é o nosso compromisso como jornalistas, não é? E estamos começando o 10º programa Poder Político. Agradecendo muito a você, né, por nos estimular também para que a gente possa chegar a essa marca tão bacana, não é, Marcos Vieira? Do nosso 10º Poder Político. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, tudo jóia. Um grande Tranquilo? abraço para você, para o Lucivan também. Abraço à distância, obviamente. Como é que está esse período, né, de reclusão, digamos assim, Marcos, na sua casa, com a sua família, tudo bem? Tudo bem, caminhando. Criança em casa, porque não está tendo aula, e a gente vai seguindo aí as recomendações das autoridades. E a gente trabalhando agora sempre com máscara, obedecendo a distância, álcool, gel, aliás, deixa eu passar um pouquinho aqui, né, Marquinhos? Vamos lá. Peraí, deixa eu botar Um pouquinho de álcool aqui, vamos lá. Maravilha. Valeu. Lucivan Machado, tudo bem, Lucivan? Tudo bem, Odisvaldo. Tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. Um grande abraço a todos vocês. 10ª edição e não para, né, Odisvaldo? A política vem pandemia, vem coronavírus, isolamento vertical, horizontal, transversal, mas diagonal. A política não para, né? Tem datas, podem até ser mudadas essas datas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que eu acredito que algumas datas serão mudadas. Eu tenho Do calendário eleitoral, calendário. né? Não a eleição, mas o calendário. Né? Eu acho que a eleição deve mudar. Eu acredito que ela não, isso é uma opinião minha, gente, não é notícia, é uma opinião minha. Eu acredito que deve ocorrer somente lá para dezembro. Eu acho que não tem condições de ter eleição no mês de outubro. Aí eu não sei se mudariam também algumas datas. Por exemplo, eu conversei com o deputado federal Major Vitor Hugo, que é o líder do Bolsonaro na Câmara Federal. Ele acredita que se houver mudança na data da eleição, deve mudar o calendário também. Porque, segundo ele, muitos pré-candidatos foram prejudicados com essa pandemia, com esse isolamento, para fazer o registro de candidatura. Os partidos foram prejudicados porque não tiveram como conversar com esses pré-candidatos para buscar viabilização para uma candidatura. Então, ele acha que se tiver que mudar a eleição, tem que mudar também o calendário. Então, tem que ser rápido, né? Não, tem que ser agora em maio, né? O tempo está correndo, né? Aí, pronto. Vamos passar. E aí tem uma situação, se você, digamos, que aconteça essa mudança da eleição para dezembro, nós vamos ter mudança também no período de posse dos eleitos. Porque a partir do momento da eleição, você tem prazos que têm que ser contados para diplomação, Isso. enfim, para recursos, tem uma série de prazos que tem que Bem correr. lembrado. Se passar a eleição para dezembro, por exemplo, nós vamos ter não diria assim, espichar mandato 2 anos, mas alguns meses você vai ter que espichar os mandatos. Verdade, eu não tinha pensado nisso. É? Será que pode espichar o mandato um mês que seja, uma semana que Assim, seja? se pode adiar a eleição para dezembro, teoricamente você pode espichar. Eu tenho a opinião de que a eleição, se acontecer em dezembro, vai ser prejudicado o período de transição que a gente tinha, né? Que conta de outubro, são 2 meses para quem vence a eleição fazer a transição. Não teria período de transição. Mas eu acho que aí assumiria em 1º de Tudo janeiro. tem impacto. Por exemplo, as Olimpíadas que foram adiadas para 2021. Tem alguns atletas que disputariam as Olimpíadas esse ano e que ano que vem não tem condições. Por exemplo, futebol é até sub-23. Então aquele jogador que tinha 23 anos, não pode mais. Ano que vem já não pode mais. E não dá para mudar a regra por conta disso. Então alguém vai ser prejudicado nisso aí. Prejuízo tem para alguém, certeza. Sim. Bom, nós nesse 10º programa, né, a nossa produção, lembrando aqui, agradecendo a galera da iLive Produções, está todo mundo por aqui, né, todo mundo mantendo distância, todo mundo mascarado e também utilizando o álcool gel. Um abraço ao pessoal da iLive Produções, que é a produtora desse programa. Está aqui o Cristiano, está aqui o Leandro, o Geraldo, o Guto, toda a galera aqui. Um abraço, muito obrigado a todos da iLive Produções. Nesse 10º programa, o que nós vamos fazer? Nós fizemos aqui uma compilação de algumas das críticas, das perguntas, das observações que os nossos internautas fizeram, né, Marcos? E nós vamos hoje responder, vamos analisar e opinar sobre essas perguntas, esses temas que eles levantaram para a gente. Hoje o programa é do internauta, é seu, né? Você que mandou para a gente, você que questionou, você que perguntou, mandou na rede social, enfim, a gente vai responder durante o programa de hoje, tá certo? Então, a gente vai fazer isso. Mas antes, repercussão do programa anterior. No programa anterior a gente falou
a respeito dos candidatos ou pré-candidatos a prefeito. Nós enumeramos aqui 15 pré-candidatos. 15 pré-candidatos. Não é? Fizemos essa análise. Já foi excluído. Um já foi excluído, né? Que é o Ciro Miguel. Ah, sim. Porque então depois já do baixou para 14. O Podemos, né, definiu que o candidato ou pré-candidato do partido oficialmente é o radialista Cândido Filho. O Ciro Miguel deverá ser o coordenador de campanha. Então hoje são 14 pré-candidatos. Mas o Ciro pode ser até vice numa chapa puro sangue. Pode, né? Também. Ou pode ser candidato a vereador. Não descartar. Ou pode coordenar. Não descartar. Caso não consigam fazer uma coligação, o Ciro Miguel pode ser o vice do Cândido Filho. Do Cândido, né? E, ou em não sendo, entender se o Ciro tem, por exemplo, o projeto de ser candidato a vereador, né? A gente não sabe se ele teria também essa predisposição para ser candidato a vereador. Só uma novidade também, muitos falou que a Miriam Garcia viria no PMDB como candidata a vereadora, né? Ela já foi vereadora. Ela descartou essa possibilidade. Não vai ser candidata. Ela está afiliada ao MDB, ela disse que ou é candidata a vice ou candidata a prefeita. Não, mas vereadora, segundo ela, não. Marcos, alguma repercussão da programação? Não, é isso mesmo. Dessas que a gente levantou aí, mas do programa passado teve. Eu percebi que a imprensa repercutiu a nossa lista aqui, muita gente, muitos sites repercutindo o que a gente disse no aqui. mundo político, né, a gente pôde observar muitos, inclusive depois vieram e fizeram ponderações para a gente em relação aos nomes, a algumas observações que nós fizemos. E nós tivemos, né, não foi uma postagem feita em nossas redes sociais, não foi uma mensagem que foi encaminhada para a gente, mas nós, amigos, né, que participam de grupos, nos enviaram uma mensagem que foi postada num grupo social pelo Robson Guimarães. O Robson, que é um pré-candidato a prefeito pelo DC, o Democrata Cristão, ele e o Jorge Bezerra, os dois são candidatos. E ele ficou insatisfeito, o Robson, né, ele manifestou isso no áudio dele, que nós recebemos, uma pessoa, um amigo em comum que participa do grupo, passou esse áudio para a gente. Ele ficou insatisfeito porque, segundo ele, no nosso debate aqui sobre os candidatos a prefeito, nós não falamos, não trouxemos detalhes sobre a candidatura dele e do Jorge no DC, não é? E, de maneira até muito deselegante, né, o Robson fez críticas agressivas à nossa equipe, não é? Chegou a dizer que nós somos comprados, porque o fulano é funcionário do prefeito, é funcionário não sei de quem, que recebe não sei da onde. Enfim, críticas, na minha opinião, né, são críticas infundadas, mas na minha opinião desrespeitosas, né, críticas desrespeitosas. E não estou dizendo que é o caso do Robson, mas infelizmente hoje em política a gente percebe muito isso. Existe essa maneira, às vezes, muito pequena de se fazer política. Quando você não tem argumentos, quando você percebe que não tem argumentos, o que você faz? Você começa a agredir, a criticar de maneira abusiva ou a desrespeitar esse ou aquele, não é? Com palavras ofensivas. E você entende que para você crescer ou marcar a posição, você tem que xingar, você tem que desrespeitar, você tem que agredir. Não estou dizendo aqui que é o caso do Robson, mas isso é muito comum em política. Embora ele tenha agredido a gente. E tenha feito isso, né? Tem que deixar isso bem claro. Então, assim, é uma maneira, na minha opinião, não sei o que vocês pensam disso, mas é uma forma pequena de se pensar política. Em consideração ao Robson, porque eu tenho consideração a ele, é uma pessoa que tem um trabalho muito importante, prestado ao meio ambiente na cidade. O Robson tem um trabalho importante de plantio de árvores frutíferas na cidade. Onde você anda pela cidade e você vê algumas árvores frutíferas que estão plantadas, foi através de um projeto que o Robson desenvolveu. Agora, só para concluir essa linha de pensamento, Lucivan, eu tenho esse respeito em razão a isso. Eu quero dizer o seguinte, no programa passado, e o nosso programa ele tem uma duração aproximada de 25 minutos. Nós não conseguimos, em todos os programas, desenvolver o pensamento ou analisar tudo que nós queremos nesse tempo específico, não é? Então, naquele programa passado, não foi só o nome do Robson ou do Jorge que nós não entramos com mais detalhes. Nós temos muitos outros que certamente em programas posteriores nós vamos também analisar, não é? Mas ele não compreendeu assim e, infelizmente,
acabou emitindo aí algumas opiniões desrespeitosas até, e ficou chateado, entendo que, né, a chateação dele, mas eu achei que foi desproporcional a forma como ele reagiu a isso. Mas em respeito a você, Robson, eu trago aqui essas explicações, trago aqui a sua acusação, digamos assim, a sua agressão até, para que fique bem claro que a nossa programação também é uma programação que a gente respeita, e todos que participam, mesmo aqueles que pensam ao contrário, mesmo aqueles que se manifestam, na nossa opinião, de maneira desproporcional. Não é? É um direito que ele tem, nós não somos perfeitos, nós também erramos e nós damos a nossa opinião e cada um pode ter a sua opinião. Eu acho que o erro dele foi da forma que ele se manifestou. Eu acho que o respeito cabe em qualquer lugar. Da forma que nós o respeitamos, viu, Robson? Quantas e quantas oportunidades eu já tive de entrevistá-lo para mostrar o trabalho que você desenvolve na cidade. Nós sabemos da sua importância para a cidade de Anápolis. Agora, essas acusações, e pior de tudo, acusações que não são verdadeiras, não ajudam em nada nesse debate nosso. Então, fica aí o nosso total respeito a você. Se erramos, e nós temos a humildade de pedir desculpa, mas eu sinceramente não vi nenhum. Eu até aceito a crítica de que a gente tenha falado pouco, nós falamos pouco mesmo. Em próximos programas, a gente certamente vai tratar de outros candidatos também de maneira mais profunda. Agora, o que nos chateia muitas vezes é essa reação, Marcos, com os profissionais de imprensa, com o profissional de comunicação, porque se você emitir uma opinião favorável a alguém ou contrária a alguém, ou você é comprado, ou você é comunista, ou você é fascista, ou você é não sei o quê. Quer dizer, nós temos muita facilidade para criar esses rótulos agressivos na política. Pois é, né? E o Robson ele tem que aceitar e tem que reconhecer que ele está iniciando nesse processo de pleitear uma candidatura política e, obviamente, ele é menos conhecido que todos aqueles que já têm cargo, já estão aí na disputa há mais tempo. Então, o papel, na minha opinião, que ele deveria ter, ou a assessoria dele, ou alguém que comanda a área da imprensa dele, que ele deve ter um profissional cuidando para ele, é de que ele deve buscar os espaços de maneira pacífica, com todos os veículos de comunicação. Ele tem que fazer um trabalho de conquistar espaço dentro dos veículos. Agora, se ele usa de maneira agressiva a oportunidade de opinião dele, xingando os profissionais, eu acho que vai dificultar um pouquinho. Eu acho que é uma dica que fica. Isso ele tem que você falou, Marcos, o DC também. O DC não tem uma expressividade de outros partidos também. Tem que não, ter. Isso é natural, sabe? Na política, sabe? Mas respeitamos. E a gente tem o mesmo respeito pelo DC que a gente tem pelos grandes partidos. Não é? Claro. A questão não é essa. Não é? Embora a própria legislação eleitoral ela permita aos veículos de comunicação, por exemplo, em um debate, né, ele levar apenas os candidatos que estão talvez nas primeiras posições das pesquisas. Candidatos que têm os candidatos que têm representatividade. Que o partido tenha representatividade no Congresso Nacional. Então, existem até algumas limitações da lei que permite à imprensa. Você tem 10 candidatos, né? A legislação eleitoral ela permite que você leve apenas aqueles candidatos de partidos que têm representação, uma determinada representação no Congresso Nacional. Mas vai ficar por aqui, não vai diminuir, viu, Robson, o respeito que nós temos por você, e a gente espera que esse comportamento tenha sido apenas uma reação, né, uma reação de indignação aquilo que você entendeu que foi desproporcional aqui nos nossos comentários no último programa, mas de maneira nenhuma isso vai afetar, né, o respeito que nós temos por você e pelo seu partido, e pelo Jorge também, que é uma pessoa que tem um trabalho importante no meio comunitário, a todos do Democrata Cristão, que é o DC aqui da cidade de Anápolis, tá bom? Você vê, a bronca do Robson valeu, porque nós gastamos hoje pelo menos uns 5 ou 6 minutos para poder falar dele, né? Então, vamos lá, vamos passar para frente. Nós temos algumas perguntas aqui que o nosso Marcos Vieira, ele catalogou dos comentários e perguntas que os internautas fizeram para a gente nas nossas redes sociais. E a gente vai começar aqui para a gente analisar, e aqui a gente tem que ir num ping-pongzinho, porque o tempo está indo, né? O José Humberto, da Vila Jaiara, ele pergunta o seguinte: quantos partidos estão ao lado do prefeito Roberto Naves, que é pré-candidato a prefeito, não é? Quantos partidos estão ao lado do prefeito e quais são esses partidos? Hoje, abril são 14. Só que não tem nada oficial ainda. Oficial mesmo é só lá no dia
5 de agosto. Oficial mesmo é só o PP, né? O PP e o DEM, né? PP e o DEM também, né? E o DEM é o vice-prefeito. Quer dizer, também não, porque pode mudar o vice-prefeito. Mas eu acho que oficial mesmo é só o PP, porque oficialmente mesmo, para você que nos acompanha, é só dia 5 de agosto, que é o último dia para a convenção. Partidos que estão com o prefeito hoje, pode ser que lá em 5 de agosto não estejam partidos. E partidos que hoje não estão com ele, pode ser também estejam também mais na frente. Então, quais são os partidos? A gente fez um levantamento aqui daqueles que já anunciaram que estão próximos aí de fechar, bater o martelo na convenção, como o Lucivan lembrou bem. PTB, o ex-partido do prefeito Roberto Naves, PDT, o Democratas, o PSB, o PSC, PMN, Cidadania, PV, Avante, Republicanos, PL, o Solidariedade e o PROS também. PROS também. São os partidos. Obviamente, além do PP. E desses aí, o PROS não deverá ter candidato a vereador. Não estão conseguindo formar uma chapa. Os demais todos, a maioria, deverá ter chapa completa. Ou seja, 35 cada chapa vezes 13, vamos colocar aí, são quase 500 cabos eleitorais candidatos a vereador aí nas ruas. Dá quase para crivar que o prefeito vai ter o maior tempo de televisão. Não, isso é certeza. Isso aí, né? Com todos esses partidos. Mesmo tendo mudanças da mesmo tendo mudanças. Com certeza vai ser porque ele tem DEM, ele tem PTB, né? Ele tem o seu partido, PSB, o próprio Progressistas, né? São partidos que tem algum tempo na TV. Sim. Depois que você soma tudo isso, PL tem muito tempo. PL tem. Também. Bom, agora vamos para a pergunta da Cláudia. A Cláudia mora no Jundiaí e ela pergunta o seguinte: quem pode ser a outra opção do PT, Partido dos Trabalhadores, se Antônio Gomide não for candidato, eventualmente, não for candidato? Quem é a opção do partido? O que vocês imaginam? Né? Eu até pouco tempo atrás eu tinha minha dúvida se Gomide seria mesmo candidato ou não. Porque todos sabem que ele foi acometido com a doença, teve que fazer uma cirurgia, teve algumas sequelas, enfim. Essa dúvida minha está acabando. Eu acho que não tenho dúvida que Gomide será candidato. Para mim será uma surpresa. Repito, até poucos dias atrás eu tinha essa dúvida. Agora, se não for o Antônio Gomide, para mim será uma surpresa. Ele só não é candidato se tiver algum problema de saúde. Ponto. Se não tiver, ele é candidatíssimo. Agora, caso o Gomide não seja, eu apostaria na professora Geli. Eu também acho que ela é a que mostra ali dentro a maior disposição para... Rubens Ottoni. Não, eu não acredito. Não acredito. Eu acho que se Gomide não for candidato, a candidata será a professora Geli. Essa é a minha visão. Eu acredito. Eu também tenho essa mesma posição. Eu acredito que o ex-prefeito Antônio Gomide, na minha opinião, ele é pré-candidato. Isso. Ele é o nome. Isso mesmo. Ele está se preparando, está se convalescendo, né, de cirurgia. Inclusive, só uma informação, Oswaldo. O PT já oficializou, já é oficial. O coordenador de campanha do PT Anápolis é o deputado federal Rubens Ottoni. Tanto na majoritária quanto na proporcional. Então já responde essa última aqui. Ó. Tem uma pergunta aí. E aí, em relação à professora Geli, eu acho que o nome dela, digamos que não fosse Gomide, na minha opinião, vai ser Antônio Gomide candidato. Não fosse Gomide, a professora Geli seria o primeiro nome nessa sequência. Até pelo desempenho que ela obteve na eleição para o Senado. Votação expressiva. Ela teve uma votação expressiva em Anápolis, né? Ela, mesmo considerando as dificuldades que Marconi Perillo teve, os desgastes que ele teve, enfim, a professora Geli ficou à frente, inclusive. Ela ganhou do Marconi, né? Ganhou dele aqui na cidade. Então, ela conquistou um espaço natural dentro do partido. Ela, depois de Antônio Gomide, ela seria o nome, na minha opinião, que estaria lá na sequência, caso Gomide não fosse candidato. Mas, repito, não vejo também essa situação. Para mim, Antônio Gomide é pré-candidato do partido. Concordo com você. Tá certo? Certinho. Então, a gente bateu aqui, né? Unanimidade. Vamos lá. A Meiriele Rosa, ela é lá do Vivian Park. Acredita que vamos ter muitas chapas puro sangue nessa eleição? Os partidos vão acontecer coligações ou os partidos vão trabalhar com chapas puro sangue? A chapa puro sangue, gente, é aquela chapa em que o candidato a prefeito e o candidato a vice, eles são do mesmo partido. Se a gente considerar esse número de candidatos que o prefeito Roberto Naves está trazendo para o lado dele, é natural porque ele é o candidato à reeleição, é o que está com a máquina na mão, então já considera uma quantidade grande.
E se a gente tiver pelo menos uns 8 candidatos, mais ou menos, na eleição, e porque tem segundo turno e etc., a gente não vê sobrando muita sigla para alguns outros candidatos que vão tentar ser uma terceira via. Porque se a eleição polariza, a gente tem uns indo para o lado do Antônio Roberto Gomide, uns indo para o lado do Roberto Naves, e aí a gente vê partidos que eu acho que vai ser obrigado a caminhar com puro sangue. Patriota deve ser puro sangue. Patriota. Que é o Zé de Lima como candidato. Podemos ser chapa pura. O PRTB pode ser chapa pura. PRTB pode ser. O PSL não sei. PSL talvez pode ser também. Eu até vou emendar nessa sequência, porque o Marco Antônio, lá da Santa Maria de Nazaré, pergunta o seguinte: se PSDB e MDB podem ser aliados nessas eleições? Existe conversa para isso. Eu, na minha opinião, o MDB, se não tiver candidatura própria, se definir não tem candidatura própria, porque o doutor Márcio Corrêa corre aí a especulação de que ele pode ser candidato, se o MDB não for ter candidatura própria, ele vai caminhar com o PT. Essa é a minha opinião. Vai indicar o vice de Antônio Gomide. Decisão de Goiânia. Ou o pessoal daqui de acho que Anápolis está mais tranquilo em relação a isso? O doutor Márcio Corrêa está tendo bastante liberdade para negociar isso aí. Então, eu acredito que se o doutor Márcio Corrêa não for candidato a prefeito no MDB, é só o Márcio Corrêa, não tem outra chance. Não sendo ele candidato a prefeito, aí sim o MDB vai buscar ser vice de alguém. Pode ser do PSDB? Pode, mas na minha opinião, eu apostaria no PT. Aí eu indicaria até o nome, já falo até o nome, caso isso ocorra. Miriam Garcia. Miriam Garcia, ela não foi para o MDB, ela foi no apagar das luzes e não foi para ser candidata a vereadora. Alguma coisa tem aí. Quando a gente fala de liberdade aqui do município para escolher, eu sempre penso que essas liberdades são sempre liberdades vigiadas. Eu também acho. O Bruno, aliás, a gente respondeu a pergunta da Maria de Oliveira da Vila Góes, que ela perguntava se o Rubens Ottoni vai participar da campanha, o deputado federal Rubens Ottoni. É o coordenador de campanha. Vai ser o coordenador da campanha, então isso também já vem coadunar com o que nós dissemos agora há pouco. Que o candidato é Antônio Gomide. Gomide. O Bruno do Anápolis City, de que maneira a pandemia atrapalha as eleições? Nós falamos disso no começo do programa, né? No começo, né? Já está atrapalhando a eleição. Pode atrapalhar. Já está atrapalhando. Já, né? Gente, e outra coisa, se não for mudada a data da eleição, as convenções de agosto vão ser chuá. Gente, convenção é bom demais, é uma festa, e é foguete, e é bandeira, e é gente, é ônibus descendo pessoas. Como que você vai fazer isso com a pandemia? Eu estou aqui porque sou um soldado do partido. Eu sou um soldado do partido e vira aquela discussão. Eu me lembro da convenção passada para governador, no dia da convenção do partido do Progressista, do PP, do Baldi, uma ala defendia que deveria o partido apoiar a candidata à reeleição do Zé Eto. Só que o Baldi chegou, chutou o balde e falou, não, vai apoiar o MDB e virou as costas, foi embora, a menina virou uma discussão. E é bom demais isso. E o Zé Francisco do Centro pergunta para fechar aqui, ser bolsonarista vai ajudar na campanha desse ano? Depende. Por exemplo, o Edson Tavares é bolsonarista. O Valeriano Abreu é bolsonarista. Quem mais? O prefeito é bolsonarista? Cara, eu acho que a gente tem... Eu avalio que esse negócio dessa pandemia aí acabou trazendo assim uma nuvem nessas questões. Eu acho que nós vamos ter que esperar para ver como os nossos políticos vão sair ao final desse momento mais crítico da pandemia. Eu acho que isso vai influenciar muito no poder de decisão deles ou de influência deles numa eleição municipal. O fato de que o presidente Jair Bolsonaro é popular em Anápolis, isso é inegável. Então vamos ver no caminhar a partir dessa mudança que teve essa semana do ministro da Saúde, que agora tem um ministro mais alinhado com o pensamento do presidente, ou seja, as atitudes que vão ser tomadas vão ser aquelas que o presidente estava querendo há um bom tempo, o Brasil vai ter um resultado e a partir desse resultado a população vai avaliar. Então, eu acho que passa por aí tudo, sabe? Tem que dar uma esperadinha. Mas qualquer político vai ter... alguns vão sair bem maiores, outros vão sair bem menores nesse processo todo, como é natural em época de guerra, em época de crise grave. A Covid-19 vai derrubar e vai eleger político esse ano? Eu acho que sim. Também acho que sim. É um cabo eleitoral, ou bom ou ruim, ou bom para uns ou ruim para outros. Né? Para outros, péssimo. Sim. Para fechar, essa semana nós tivemos um caso de uma empresa do DAIA, que foram constatados 8 casos. Paralisou, fechou, paralisou mandou a empresa. Todo mundo para quarentena. Tivemos uma cirurgia do prefeito Roberto Naves, ele fez uma cirurgia nos rins. Retirado de uma pedra. Retirado de uma pedra dos rins. Tivemos a assinatura do contrato de aluguel da Câmara, a Câmara vai mudar
nos próximos 120 dias vai estar no outro local. Né? Alguns dos detalhes dessa semana, só para a gente fechar aqui a programação. Vamos embora? Bora. O pessoal já está ali aflito para a gente fechar. Silvano, valeu, um abraço. Um abraço, Oswaldo, um abraço, Marquinhos. Valeu. Um abraço a você. Marcos Vieira, valeu, Marquinhos. Valeu. Pedir para o pessoal se inscrever para ativar as notificações, tocar lá o sininho para receber atualizações do nosso programa e compartilhar, né? Compartilhar com aquele que gosta da boa política, da boa discussão, do jornalismo que é feito com fatos. Saindo daqui, a gente vai colocar máscara, né, e vamos todo mundo para casa, tá bom? Para dar aquela resguardada em casa, tá bom? Um abraço para você, muito obrigado, a gente volta no próximo programa. Até lá.